uma breve retrospectiva do que a gente viu nos 2 últimos encontros, só para a gente estar mais ou menos na mesma página, tá? Espero que todo mundo tenha conseguido assistir, mas caso não esteja, para ficar meio que uma introdução ao que ao que a gente vai falar hoje, tá? Então, no penúltimo encontro, a gente falou sobre a fisiologia do espírito, né? Então, a gente falou que a gente tem um corpo físico, que a gente tem um corpo etérico, um corpo astral, um corpo mental, um corpo causal. Sendo esse corpo causal o nosso primeiro afunilamento, quando a gente se individualizou e passou a ter as nossas experiências, as nossas historinhas ali enquanto espíritos, né? E que além desse corpo, desses corpos, que seria o nosso espírito e perispírito, está Deus, que nada acontece fora do espaço de Deus. Tudo acontece em Deus, certo? Isso a gente viu. Eu fiz um... Não sei se vocês vão conseguir ver, mas enfim, vou tentar, tá? Olha, Por que isso não aqui... entra para pelo fone? Isso aqui é um desenhozinho que eu fiz, tá? Então, ali a gente Devia vai entrar pelo ter fone, né? os nossos corpos, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo causal, Deus, tudo acontecendo no espaço de Deus, tá? O que é as práticas formais, que é o que a gente vai ver hoje? É como comungar com ele, tá? Então a gente tem duas maneiras de fazer. A gente tem a prática de permanência em Deus e a gente tem a prática de permanência na presença de Deus. A prática de permanência em Deus é quando a gente vai descansar na onipresença e na onisciência de Deus, que é ele saber de tudo, ele estar presente em tudo, além de tempo, de espaço, e a gente faz isso. Já na prática de permanência na presença de Deus, a gente vai descansar, vai testemunhar a criatividade, ou seja, a onipotência, tá? Então, feita essa introdução, se a gente tem aqui o nosso corpo físico, dentro daquele desenhozinho que eu fiz lá para vocês, nosso corpo físico é o mais denso. Então, aqui a gente tem o mais denso e lá o causal, o mais sutil, né? O que a gente vai buscar acessar? A gente vai buscar acessar Deus, que é o mais íntimo e mais profundo em nós. E isso a gente faz através de práticas de silêncio, tá? Então, a gente vai começar lá na nossa página 29. A comunhão com Deus, então, ela é como um relaxamento existencial, tá? Por que eu pensei da gente fazer práticas de relaxamento no terreiro e comecei a fazer no sábado lá, de certa forma, guiando um pouquinho para a gente fazer juntos? Porque isso que a gente vai ver hoje é, digamos que a teoria da história, mas onde realmente acontece é no silêncio, é nesse relaxamento. E no início é muito difícil da gente conseguir entender o nosso corpo, da gente conseguir efetivamente relaxar. E tendo alguém que nos ajude, pelo menos nos dando alguns comandos, isso vai começando a se familiarizar na gente. Então, tudo isso que a gente está vendo, seja os conteúdos mais leves, como a gente viu no nosso primeiro encontro lá, do surgimento da Umbanda, o que ela é e tudo mais, até esses conteúdos mais complexos, como agora que a gente está falando de Deus, está falando de práticas e tudo, a gente tem que saber que sempre tem que acontecer primeiro uma familiarização, ou seja, um primeiro contato. A gente não vai sair conseguindo fazer tudo e experienciando tudo e já de forma perfeita entendendo tudo. E, inclusive, a maneira como a gente se afunilou lá e começou o nosso corpo causal, isso já traz a nossa causalidade. Ou seja, tudo que a gente vem fazendo vida após vida
faz com que a gente vá acumulando ou não méritos. O que eu quero dizer para vocês? Que às vezes uma pessoa vai ouvir uma vez e vai conseguir compreender perfeitamente. É raro, mas pode acontecer, tá? E outras pessoas vão precisar ouvir várias vezes. E não é que uma pessoa seja mais inteligente do que a outra. Às vezes é simplesmente a questão de uma causalidade mesmo. Às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo, acumular um pouquinho mais de mérito, um pouquinho mais de trabalho, para conseguir ir tendo os insights, conseguir ir tendo essa visão mais lúcida da vida e, por consequência, também conseguindo compreender esses conteúdos mais complexos. Eu estou contextualizando isso para dizer que ninguém precisa se desesperar se por acaso não conseguir compreender. Tá tudo certo, a gente vai passar por isso várias vezes, a gente vai fazer juntos as práticas para que vocês também consigam ir fazendo em casa, tá? Eu tenho muitos desafios em relação a essas práticas, tenho muita dificuldade de fazer, mas sou persistente e confio que juntos a gente sempre consegue avançar mais longe, tá? Então, considerando essa questão desse relaxamento, da gente sentindo a densidade, né, do nosso corpo, desse corpo físico, e buscando relaxar e se conectar com Deus, que está presente em tudo, a gente vai perceber que, na verdade, a gente nunca se move. A gente está em todos os lugares. O que se move é o nosso corpo. Então, nós também somos Deus, expresso nesse corpo, hoje físico, né? Mas é importante ter essa clareza dos atributos dele, tá? Então, é buscando o silêncio que o silêncio nos encontra. E lógico, né, gente, que quando a gente para fazer as práticas, muitas coisas, muitas atividades mentais, físicas e mentais, vão cruzar por nós e vão tentar nos distrair. E o que é importante é que a prática da permanência em Deus, ela é justamente soltar essas coisas. Então, vai vir aquele pensamento, aquela emoção, e a gente percebe que aquilo ali está ali, mas não dá energia para aquilo, e naturalmente aquilo vai passar. Tem um ponto, inclusive, que a gente canta lá no terreiro, que é quando a gente canta para Deus, que a gente fala: Deus, tu és a luz, tu és a sombra, tu és tudo que vai e vem do nada. E o ponto, ele não é escrito à toa, né? Ele é perfeito na maneira que ele fala, porque a gente pode interpretar como Deus sendo luz e sombra no sentido de algo positivo e também, entre aspas, negativo, da gente ver, conseguir ver a negatividade de uma forma divina. Tu és a luz, tu és a sombra, tu és tudo que vai e vem do nada, ou seja, ele está presente em tudo. E o vai e vem do nada é bem como a gente observa um pensamento. Se tu for parar para ver, tu não sabe de onde ele veio, ou aquela emoção de onde ela brotou em ti. Do nada ela vem e pro nada ela volta. Então é simplesmente não dar energia para que aquilo passe e a gente repouse novamente em Deus, tá? Então, por isso que está escrito ali, ó, comungar com Deus é primeiro se familiarizar, e então experienciar, e finalmente realizar, que seria experienciar com naturalidade e perfeição. O fluxo de consciência que existe em nós e transpassa tudo e todos. Então, nós somos essa consciência. Todas as coisas que a gente olha, na verdade, a gente olha com a nossa interpretação, com o nosso olhar, né? E por isso que alguém que era visto como ruim por nós, na verdade era o nosso coração amargo, a nossa falta de comunhão, a gente enxergou aquela pessoa e a gente não enxergou que aquilo ali, na verdade, é só uma atividade, é só uma expressão da pessoa. Porque ela tem a mesma natureza que eu. Então, se ela faz algo que me machuca, na verdade é uma evidência do sofrimento dela. E aí, a partir da permanência em Deus, que a gente vai observando essas coisas, a gente consegue se movimentar no mundo com mais lucidez. Então, a partir da comunhão, a gente vê o sofrimento e reconhece que a natureza é a mesma. E aí a gente passa a ter mais liberdade em relação aos movimentos daquela pessoa. E, claro, né? Aí o que mudou
não foi a pessoa, foi o nosso olhar. Por que eu falo que a base é a mesma, tá? Eu fiz um outro desenhozinho aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos ver se aparece. Aqui, ó. Eu fiz um pontinho ali e fiz A, B, C e D. Se a gente for parar para observar, nós todos partimos do mesmo lugar. Por isso que a gente fala que a base é a mesma, que a gente quer se referir a Deus. Porque o ponto de partida de nós todos é o mesmo. O que tem, é claro, uma individualização em corpos, o corpo da Yasmin, o corpo da dona Eliette, do Lucas, mas o íntimo, a nossa natureza é sempre a mesma. Então, o que a gente busca dentro das práticas de permanência é voltar, encontrar, repousar nessa consciência, que abarca tudo e todos. Então, é normal a gente, quando vai fazer isso, a gente ter sonolência, principalmente sonolência, porque a nossa mente, ela não está acostumada a desacelerar, a não ser quando a gente vai dormir. Então, o nosso cérebro, quando a gente senta e procura a posição confortável e relaxa, ele interpreta que aquilo é o movimento que a gente sempre faz quando a gente vai dormir. Então, no início, vai ter esses obstáculos que são físicos mesmo, que é de encontrar a posição confortável, é de vencer essa sonolência e se conhecer, perceber qual é o melhor momento do dia para fazer. Vai ter gente que vai preferir acordar de manhã e vai estar super desperto e vai fazer a prática de manhã. Outros já vão preferir fazer de noite, outros vão encaixar no meio do dia. Isso é muito particular. Então, o meu conselho assim é que, de fato, a gente esteja aberto a experimentar para ver como vai se encaixar melhor na rotina. Então, o Paulinho fala que essa prática remonta a Jesus, que ele já comungava com Deus através do silêncio no deserto, e os cristãos faziam o mesmo. Eu até anotei, ó, percebe que essa consciência que está aqui e agora somos nós. Todas as outras coisas são atividades que vêm dela. Nos confundimos achando que nós somos as atividades, mas nós somos o que transpassa todas as atividades. Então, tudo que chega para nós é interpretado pelo nosso olhar. Então, o que chega para nós são as atividades das pessoas, não são as pessoas em si. E aí é por isso que a gente coloca em compartimentos, essa pessoa é legal, essa pessoa não é legal. Porque, na verdade, a gente não está olhando a capacidade criativa dela e ela sendo Deus se expressando e muitas vezes em sofrimento. A gente olha só a atividade, ou seja, a ação, e não a pessoa em si. E essa prática busca justamente a gente vencer essa barreira para conseguir se relacionar melhor com a gente mesmo e com os outros. Então, essa aparência individual, que é quando a gente está olhando só para essa cadeia aqui de baixo, que a gente acha que cada um é um, essa aparência individual, ela se desfaz. Então, é como se nós fôssemos, vamos pensar assim, dedos de uma mão. Cada um de nós é um dedo, mas a nossa base é a mesma. Então, aqui a gente tem corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo causal. E quando a gente vence isso, a gente está em Deus. Porque todos nós saímos do mesmo lugar e somos criação dele. E então, inclusive por isso, tá, que muitos seres conseguem, e a gente vê isso acontecendo dentro do terreiro, muitos seres conseguem ver o passado de outra pessoa, né? Como acontece, por exemplo, em apometrias e tudo mais, ou também ver o futuro, o que provavelmente vai acontecer se a pessoa seguir fazendo aquilo que ela está fazendo. Por que isso acontece? Porque como essa base é igual em todos, ela está além do tempo, além de passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro é a maneira como a gente vive a nossa história aqui encarnado. Mas em Deus, essa questão de tempo e de geografia, de espaço geográfico, não existe. Por isso também que existem mentores que, claro, isso eu estou falando dessa capacidade de enxergar passado e futuro, ou essa capacidade de se deslocar de espíritos, seres que são muito evoluídos. Mas existem mentores também
que justamente por não existir essa limitação geográfica, que eles conseguem estar em um lugar e em outro ao mesmo tempo. Porque não é o corpo pode não estar se movimentando, mas a consciência se movimenta se ela consegue ter essa lucidez e dominar essa questão dos espaços geográficos. Isso também acontece, por exemplo, com médiums que têm clarividência viajoura. Muitas vezes em apometrias isso acontece. O médium está lá, ele está sentado, o corpo dele está sentado, mas a clarividência viajoura faz com que ele migre para vários lugares. E o corpo dele está no mesmo lugar. Então, como que isso é possível? Justamente por essa base que está em tudo, em todos os lugares. Por isso que isso é viável de acontecer. Então, como permanecer em Deus? Aí vem aquilo que a gente falou, né? De procurar se manter livre e relaxado, mas também saber que é preciso atender às demandas do nosso corpo físico. Então, que a gente esteja hidratado, que a gente esteja alimentado, sem a presença de entorpecentes. Enfim, em condições mínimas de realizar a prática. E, em segundo lugar, que a gente esteja aberto para descansar além dessas criações grosseiras e sutis. Então, vão vir memórias, cheiros, pensamentos, emoções, imagens, desconforto no pé, desconforto na mão, não sabe o que faz com o braço. Isso vai acontecer, sensação de frio, sensação de calor. E também isso acontece principalmente pelo excesso de atividade da nossa mente. Então a gente está sempre, parece que correndo para algum lugar, fazendo alguma coisa, atrasado para algo, com algum compromisso. E a nossa cabeça e o nosso corpo, eles andam sempre nesse fluxo, nesse movimento. E a prática é justamente nos colocar no sentido contrário, nos colocar para descansar, para perceber essa natureza divina que está na gente, que nos transpassa. Então, permanecemos nessa vida, nessa existência pura, que vai além da própria cognição, ciência ou saber, e transpassa nosso íntimo independentemente da nossa vontade. Toda e qualquer vez em que se perde a clareza dessa consciência, ou seja, quando acontecer isso, de tu estar descansando, e aí vinha essa memória, vinha esse pensamento, vir algo que vai te tirar desse relaxamento existencial, tu testemunha que aquilo, que essa consciência, que Deus está sempre presente, e de forma simples e direta, tu volta para tua permanência. O que eu quero dizer? No início vai ser muito raciocinada a coisa, porque a gente vai estar treinando a nossa mente. Então, tu vai estar fazendo, daqui a pouco, meu Deus, eu tô pensando, sabe? Tô aqui, tô sentada, tô respirando, tô em silêncio, acho que eu tô chegando em algum lugar, e aí tu já percebe que tu tá pensando que tu acha que tá chegando em algum lugar. Aí tu tem que soltar aquilo dali, respirar, voltar pra tua prática. Isso vai acontecer muitas vezes, até a gente conseguir ir estabilizando, e é normal, tá? Então, pra gente não se frustrar nesse sentido. Testemunhe que neste caso, mesmo quando nos distraímos e fomos sendo pensados por pensamentos e arrastados por eles, a consciência continuou sempre presente, independente da nossa vontade. Tudo a ela transpassa e nada toca. Então, por isso que até aquela vez que a gente estava conversando sobre essas práticas, eu ainda coloquei no grupo que, para mim, a palavra-chave da prática de permanência em Deus é soltar. Então, tudo que vai chegando, tu vai soltando, e aí o que sobra é a prática, porque o que sobra é essa consciência que está presente em tudo, tá? Bom, essa é a prática de permanência em Deus, tá? A prática de permanência na presença de Deus já é diferente, porque o que acontece? Na prática de permanência em Deus, aquilo que passava, tipo pensamentos, emoções, alguma memória, alguma coisa, a gente percebia que aquilo estava passando, a gente olhava de canto de olho vendo que aquilo ali estava ali, mas a gente não se aprofundava naquilo. A gente simplesmente soltava
e deixava aquilo ali passar, tá? E essa vai ser a prática que a gente vai fazer por bastante tempo. Mas, quando ela já está mais estável, a gente pode começar a observar a criatividade, que é a onipotência, que é o que a gente chama dessa prática de permanência na presença de Deus. Como que ela funciona? Em vez da gente deixar soltar, ver que aquilo ali está acontecendo e olhar só de canto de olho, a gente traz à nossa frente aquela situação. Então, fiz a prática de permanência em Deus, soltei tudo, percebo a minha natureza divina, percebo que o outro é igual a mim, percebo que essa consciência me transpassa o outro, que quando surge sofrimento em mim, também surge sofrimento no outro, que a raiva que brota em mim é a mesma que brota no outro, e aí eu percebo que ele está se manifestando e dou mais liberdade para esses movimentos dele, e percebo que se ele está afastado do meu coração, eu não vou mudar ele, eu vou me mudar. Então eu vou perceber essa natureza divina nele e naturalmente ele se transforma numa pessoa a ser amparada e não numa pessoa que eu quero distante de mim. Fiz essa primeira parte, quero observar alguma situação em específico, como por exemplo algo que essa pessoa me fez ou a minha relação com essa pessoa, eu trago essa situação à minha frente e eu observo que tudo aquilo dali é meramente uma expressão. Então eu percebo que aquilo ali é a criatividade acontecendo. E ela é livre e ela é maleável. Todos nós estamos o tempo inteiro em movimento. E essa é a diferença da prática de permanência em Deus, que eu só descanso na onipresença e na onisciência, percebendo que Deus está em tudo e presente, sabendo tudo, para a prática de permanência na presença de Deus, em que eu percebo os movimentos, mas lembrando, nunca esquecendo, que eles são expressões minhas, a forma como eu vejo aquilo, tá? Então, permanência em Deus se repousa além das criações. Permanência na presença de Deus. A gente observa essas criações como expressões. E aí eu posso fazer isso por um tempo e solta e volta para a permanência em Deus. Percebendo, estando além dessas criações. Então, quando ele fala ali, ó, a partir da permanência em Deus, o que antes não olhávamos, ou olhávamos de canto de olho, agora olhamos. Então, quando estamos permanecendo em Deus, conteúdos surgem no espaço da consciência e a gente não olha, a gente solta. Então, repousando além da criação e além das expressões. E já nesse segundo momento, quando a gente faz a prática na presença de Deus, a gente olha de forma descompromissada e nota o rumo próprio das coisas, que elas vêm e elas vão, como expressões. O que seria ver como expressões, tá? É ver que tudo é a nossa interpretação. Então, nada acontece fora de mim. Tudo que está na minha volta acontece em mim. Porque é o meu olhar sobre as coisas. E isso é o que nos dá a liberdade de perceber que tudo pode mudar se o nosso olhar mudar. Então, é muito mais fácil de fazer a prática, observar isso e ter um domínio da nossa vida realmente. E da nossa própria causalidade, do que a gente está plantando, do que a gente está colhendo. Então, como permanecer na presença de Deus? Percebe que tudo que tu vê é interpretado e, consequentemente, visto de forma plenamente particular. Onde o fluxo criativo que nos transpassa a todos é o mesmo, mas cada coração expressa um mundo menos ou mais diferente. Então a gente não vê movimentos, é para a gente ver essas expressões. Por isso que tem aquela frase: abra os olhos da apreensão, que seria a vigília, né, de Deus, e vejo que o mundo é expressão. E aí ele tem a dica ali que tudo que a gente vê é essencialmente livre, né? Porque é justamente está vinculado com essa questão da nossa criatividade. Depois vem algumas dicas ali de como fazer a prática da gente se acostumar com o espaço físico, se acostumar com o nosso corpo, para fazer esse relaxamento. E na prática de permanência em Deus, que a gente descanse sabendo que os outros são iguais a mim,
né? E sabendo que também Deus está sempre presente, que eu já tinha falado anteriormente. Vamos ver aqui. Algumas coisas eu já falei. Aqui, ó. O remédio para não nos distrairmos com essas emoções, pensamentos e o que chega, esses movimentos, sejam físicos ou mentais, não é ficar bom na prática de ignorar essas expressões, mas sim de perceber que a gente não é nem maior nem menor do que elas. E tanto é assim, que é o que eu já tinha falado para vocês a outra vez, os nossos maiores problemas, que a gente julga serem os problemas, não existiriam mais se a gente desencarnasse hoje. Então, isso também é algo a se pensar, que realmente é a forma como a gente vê as coisas. Porque se muda uma circunstância, muda tudo, muda até o jeito que a gente enxerga. Então, que a gente consiga colocar essas circunstâncias que nos modificam como circunstâncias divinas, né? Que nos mudem para melhor e não circunstâncias mundanas, de ser sempre levado pelos pensamentos e conduzido pelos outros. Então, por isso que eu falei que a minha dica é realmente sempre começar com a prática da permanência em Deus, porque daí a gente vai soltar tudo e já vai naturalmente estar mais aberto para qualquer coisa que a gente for colocar na nossa frente para observar como expressão. Se a gente começar a prática com uma prática de permanência na presença de Deus, talvez a gente não tenha um olhar lúcido para conseguir enxergar aquilo que a gente está colocando na nossa frente como deveria ser visto. Então, primeiro, sempre a prática de permanência em Deus, para depois a prática de permanência na presença. É uma prática de sabedoria, então precisa de uma base de concentração, né, funcional. E como a questão da permanência na presença de Deus, a gente tem as questões objetivas e a subjetiva, né? A matéria, ela é objetiva, mas a interpretação, ou seja, o olhar sempre vai ser subjetivo, porque vai depender de quem está olhando. E aí a gente vai ter a possibilidade de um olhar superficial, que é aquele olhar mundano, ou a possibilidade de um olhar profundo, que é o olhar divino. Então, na prática da permanência na presença, a gente sabe que o outro também cria igual a mim, que ele cria livremente igual a mim. E tanto é assim que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Mesmo a gente tendo lá um planejamento reencarnatório do que mais ou menos a gente vai vir fazer, a gente pode mudar a nossa realidade para melhor, né? Fazendo boas coisas e coisas melhores, ou também para pior. Então a gente realmente é livre para criar todas as coisas. E o outro é igual, porque a natureza dele, a base dele é a mesma minha. Então eu descanso testemunhando essa criatividade, percebendo isso. E deixa eu ver o que mais. Aí ele até fala, olha, que essa contemplação, que eu dei o exemplo de sendo uma pessoa, né? Um exemplo, digamos que emocional ali, imaterial, mas também pode ser feito com natureza ou artefatos físicos, tá? Mas que isso é complementar, ou seja, o principal é realmente a gente trabalhar o nosso íntimo e a parte emocional. E aí a última coisa de hoje que ele diz, olha, você é uma presença viva, não se prenda ao que você cria. Então, não fica imaginando um passado que é plástico ou um futuro que é imaginário. Tu tá muito além do teu nome, do nome que te deram e do corpo que neste momento tu utilizas. E isso, se a gente voltar lá naquele desenhozinho dos corpos, deixa eu ver onde ele tá, faz todo sentido. Porque se a gente tem tudo isso daqui, todos esses corpos, obviamente a gente não é o nome que a gente tem ou o corpo que a gente usa.
A gente é muito mais, não só por esses corpos mais sutis, mas por sermos Deus e estarmos dentro desse espaço criativo dele, tá? Então, assim, o que se busca com as práticas de permanência é a paz além das circunstâncias, para que, independente das coisas que nos aconteçam, a gente esteja bem, a gente esteja feliz. Porque se a gente ficar referenciado sempre ao que o mundo e, enfim, a nossa vida nos oferta, possivelmente a gente tem grandes chances de se apegar justamente àquilo que a gente acha que deveria ser diferente ou que não nos faz bem, e a gente vai condicionando a nossa felicidade a alguma coisa. E aí ela nunca chega. Porque, na verdade, ela mora justamente na natureza divina que a gente tem, no que é mais íntimo e mais profundo da gente, que é o que a prática contemplativa busca. Eu espero ter conseguido trazer um pouquinho para vocês disso, tá? Porque para mim também é muito difícil essa parte. Essa parte e os tesouros, para mim também é muito difícil. Então, eu espero que eu não tenha confundido mais vocês e tenha conseguido explicar um pouquinho. Mas é algo que a gente vai trabalhando com o tempo. E agora, aos sábados, a gente vai fazendo sempre 15 minutinhos de prática antes dos trabalhos. E aí a gente vai conduzindo isso para meio que mostrar como que no início se raciocina e depois a gente soltar esse raciocínio também e a prática ir avançando. Mas por bastante tempo a gente vai fazendo juntos. E aí qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas ou que, enfim, questionamentos que possam surgir, eu estou totalmente à disposição. E eu sei também que quem escreveu, né, que foi o Tata Lobo, também certamente vai estar à disposição para tirar alguma dúvida, caso eu não saiba responder. E, da mesma maneira, a nossa querida Jaque está sempre pronta para nos socorrer. Então, agora eu abro para ver se alguém tem alguma contribuição para fazer ou alguma dúvida que eu possa ajudar. Nada, nadinha, nadinha? Tá tudo entendido. Assim espero. Eu Eu só tinha, tô vendo as risadas com os microfones eu tinha um fechados. professor que dizia isso aí, se não tem dúvida é porque entenderam tudo ou não entenderam nada. Bem isso, bem isso. Qualquer coisa a gente pode pausar a gravação aqui, Lucas. E aí a gente segue conversando para caso alguém tenha dúvida e não queira ficar exposto lá nas redes. Aí a gente segue falando e fica só o conteúdo já gravado lá. Então tá, vou pausar aqui a gravação. Eu, É. eu acho que fica mais a vergonha de perguntar.